Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, sempre uma entrevista interessante, com assuntos importantes para todos os nossos telespectadores. Hoje eu vou conversar com o José de Vasconcelos Cunha, diretor administrativo financeiro da comunidade Santa Rita de Cássia. Nós vamos falar de um assunto que muita gente tem até um tabu para falar. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigado. É um prazer. Aliás, no coloquial e no grande conhecimento do público em geral de Campinas, você é o Cunha. 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 José de Vasconcelos Cunha, simplesmente Cunha para a gente, ela é simplesmente com todo o respeito, né? Uma pessoa muito conhecida em Campinas, teve passagens públicas pela cidade. Hoje é administrador financeiro da comunidade Santa Rita de Cássia, que administra os cemitérios Parques das Aleias e Flomaiã, há 22 anos. Exatamente, há 22 anos. Faz tempo, então. Faz bastante tempo. O tempo passa e a gente não percebe. Muito, passa né? demais. Olha só. Então, já faz tudo isso também que você passou pela órgão público de Campinas? Sim. Já faz tudo isso? Tudo isso, foi em 97. Olha exatamente só. Quando eu deixei a administração pública. E aí foi eu fui fazer esse trabalho voluntariado que me traz muito bem. prazer, muita satisfação. Você é formado em administração de empresas e ciências contábeis Isso. E tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas. São Paulo. Muito bem. Cunha, todo mundo assusta, né? Todo mundo assim tem medo, quando a gente fala de morte, essa coisa toda, a palavra cemitério, né? As pessoas têm, assim, certo receio. Tem gente que não passa em frente ao cemitério, né? Tem, né? Tem, com certeza. Eu passo, sem problemas. Mas, assim, dependendo do horário, você fica meio assim também, né? Porque a noite sempre traz um pouquinho mais de misticismo, né? Para algumas pessoas sim, né? Eu outras... nunca tive esse problema, não. Você sabe desde pequeno. Não... Você sabe que uma das coisas que são interessantes para a gente tirar o medo de criança, quando a criança tem medo do escuro, é você estar com a criança no claro e falar, não tem nada aqui, tá vendo? Eu vou apagar a luz, ó, não mudou nada. Acende a luz, tá vendo? Continua da mesma forma e tal. Mas é isso aí. Sabe, quando nós contratamos a Silvana, nossa psicóloga, e nós fomos os primeiros cemitérios do Brasil a ter uma psicóloga contratada para fazer o trabalho dela, não só de atendimento às necessidades de RH internas, mas também para atender as pessoas numa hora de perda. Né? Que é duro, né? É uma hora complicada. Difícil, claro. E quando eu estava entrevistando a Silvana, eu perguntei para ela assim, você tem medo de cemitério? Porque você vai trabalhar aqui. Ela falou, olha, se você não me pedir para vir aqui à noite, eu não tenho problema nenhum. Hoje ela vai à noite, de madrugada, qualquer hora, sem nenhum problema. Normalmente ela comenta isso comigo, até achando engraçada a minha pergunta. Mas ela era necessária, né? Claro, você precisava saber. E Cunha, antigamente, quando eu era garoto, os velórios eram em casa. Verdade. Ainda há velórios em casa? Excepcionalmente, em algumas cidades menores, e mesmo em Campinas, pode acontecer. É raríssimo e tem que ter uma autorização do poder concedente, que é a Prefeitura de Campinas, né? Hoje não tem mais cortejo, por exemplo, em Campinas, é proibido. Mas quando morre uma autoridade, quando é uma pessoa que merece ter um cortejo, a Prefeitura pode autorizar, sim. Todos nós merecemos um cortejo, né? É verdade. Todos nós somos importantes, pelo menos para algumas pessoas nós somos muito importantes. Com certeza. Né? E você entrou no assunto do cemitério parque, né? Porque o cemitério parque, a visão dele de não ter sepulturas. Sim, não ter os túmulos. Não ter os túmulos, etc. É exatamente essa. Todos são importantes, né? E todos devem ser sepultados de uma maneira igualitária, igual. Olha só. Então quer dizer que você falou que pode ter velório em casa, como? As pessoas podem pedir para que tenha, pedir uma autorização à prefeitura? Sim, exatamente. Mas hoje a prefeitura vai negar com certeza, né? Até porque é até perigoso, né? Porque pode ter alguma doença, algum problema mais sério, então é melhor que a pessoa seja velada em locais que são apropriados para isso. Né? Tá, perfeito. Hoje, então, é uma tendência que não se haja túmulos nos cemitérios mais, né? Sim, os cemitérios modernos. Isso é proibido ou é uma tendência só? Não, é só uma tendência. Só uma tendência. É, proibido não é, não. Mas, por exemplo, no Flamboyant, no Aleste, ninguém pode fazer nada. Não pode. Lá não pode mudar essa nossa filosofia de igualdade.
Mesmo assim, tem algumas pessoas que até insistem em diferenciar o jazigo dos seus entes queridos, mas nós não permitimos. Perfeito. Porque é uma regra. E o trabalho da psicóloga, no caso da Silvana, por exemplo, ela fica dioturnamente Não. Não. O expediente dela é normal, mas quando é preciso, ela é chamada em qualquer horário. E ela conversa com as pessoas, e não são todos, não são todos os velórios, isso excepcionalmente. Excepcionalmente, assim, quando tem uma criança que perdeu a mãe, o pai, ela dá um apoio psicológico. Quando um pai perde um filho criança, né, que é a maior perda que existe para nós todos, né? A maior dor é a dor de perder um filho, né? Porque foge da naturalidade, normal, né? Que as pessoas vão ficando mais velhas e aí vai chegando a sua hora, né? As pessoas que trabalham, por exemplo, no cemitério, lidam com a morte de maneira diferente da gente? Eu acredito que sim, porque a morte passa a ser considerada como é natural. Recentemente estava conversando com o médico e dizendo a ele que eu trabalhava com isso e tal. Ele falou, pois é, as pessoas precisam se acostumar que no momento que você nasceu, você está caminhando para a morte. É verdade. Né? Tinha até uma funcionária da casa dos meus pais, que é considerada como se fosse da família. Eu sempre acordei muito cedo com ela, né? E ela falava para mim assim, cada dia que passa é um passo para a sepultura. É verdade. É verdade. É verdade. Quem que atesta a morte? É um médico? É um médico, O atestado de óbito é um médico que é firmado por um médico. Agora, quando a pessoa morre em casa, como é que é? A pessoa automaticamente tem que passar por uma autópsia, não? Não. Se o médico der o atestado de óbito dizendo qual foi a causa da morte. Mesmo morrendo em casa. Mesmo morrendo em casa, não tem problema nenhum. Só quando a morte é violenta, quando há alguma desconfiança de crime, né? Ou mesmo quando não existe a possibilidade de um médico dar o atestado de óbito, aí sim tem que fazer a autópsia. Tá. Hoje, quantos... a gente não fala... É sepultura mesmo que se fala, né? Jazigo, sepultura. Então, no cemitério, por exemplo, Flamboyant, porque Flamboyant existe há muito tempo, o Alés veio depois, né? Pouco tempo depois, veio depois. E ainda há espaço para crescer? Tem espaço, sim. Nós temos vários jazigos ainda que estão desocupados. E são normalmente... me explica aí, eu não consigo entender. Um jazigo é um lugar ou jazigo é o conjunto de lugares? É o conjunto de lugares. Normalmente, um jazigo tem 3 sepulturas. 3 sepulturas. São 3 gavetas que nós chamamos. Se bem que... Mas nessas gavetas, você pode sepultar muita gente. Então, eu queria saber, a partir de quanto tempo que alguém que foi enterrado pode ter os seus ossos recolhidos? E são recolhidos e vão para onde? São 3 anos. Depois de 3 anos? 3 anos. É o suficiente para que tudo vire osso? A não ser alguns casos que uma pessoa tomou muito antibiótico, muito remédio, ou até... Pode ter uma conservação maior. Pode ter uma conservação maior. Mas o normal são 3. 3 anos. Aí é proibido de fazer e nem é possível fazer a exumação. A exumação ela é permitida até 3 anos, então? A partir de 3 anos. Peraí, a partir de 3 anos? A partir de 3 anos do sepultamento, o corpo já deve estar totalmente decomposto e aí é possível fazer a exumação. Mas, gozado, a exumação, no caso que você fala, é retirada dos ossos. Isso, exatamente. E eu falo exumação para saber, por exemplo, se aquela pessoa teve isso ou teve aquilo e tal. Não, aí já é o exame que é feito pela medicina legal. Perfeito. E esse tem um prazo também, não? Não, esse é imediato. Pode fazer só, mas a partir do momento que só existe a ossada, pode fazer no osso? Pode. Inclusive, tem casos de ser feita a exumação por determinação judicial. Entendi. A polícia vai lá, acompanha, né, pode fazer um exame de DNA através dos ossos. Perfeito. E agora São circunstâncias bem, assim, esporádicas, né? Muito raro acontecer, mas acontece. E essa exumação que é feita, ela normalmente é feita para se abrir uma vaga, alguma coisa assim? Sim. Porque, vamos supor que você tenha lá um jazigo. Então, faleceu um ente querido seu. Né? Aí faleceu outro. Aí, o terceiro vai ser sepultado, ele teria que ocupar a terceira gaveta. Aí, encerra a possibilidade de fazer um sepultamento. Mas,
o número 1 ou o número 2, ou os dois juntos, já passou 3 anos. Aí faz a exumação e faz o sepultamento na primeira e coloca-se os restos dessas 2 pessoas juntos. Aí abre-se a possibilidade de fazer mais 2 sepultamentos. Entendi. Mas mesmo depois que os 3 estiverem ocupados, se passar um tempo do 3 anos. Último, 3 anos do último, é possível fazer tudo? Não, porque aí o do primeiro não pode ainda ser feito. Não, mas se... Só se o primeiro tiver 3 anos. Não, a partir de que 3 anos para todos. Aí pode. Aí pode. E aí se ocupa uma gaveta, digamos assim, só para os ossos? Não? Só para os ossos. E aí abrem-se 2 vagas. Ou 3, né? Ou 3 se colocar junto. Se colocar os 3 juntos, abre 3 vagas. A gente fala assim, mas conversa ruim. Não é. É que a gente não tem por hábito, né? A esmagadora maioria das entrevistas que eu fiz aqui é sobre vitalidade, sobre como viver mais com os médicos, com os políticos e tal, e essa coisa toda. Porém, é inevitável. É a única certeza que temos na vida. Com certeza. É a única certeza. E hoje, por exemplo, quem não tem um lugar, um jazigo, salvo se for enterrado, há enterros como indigentes, né? Sim. E no entanto, há enterros que, embora as pessoas não sejam indigentes, não podem ser enterrados como indigentes, mas não têm condição de pagar isso e eles são enterrados em outro cemitério. Em outros cemitérios da prefeitura. Da prefeitura, por exemplo, o cemitério dos Amarais. Isso. Que ali não tem... Conceição, né? Chama Conceição, exatamente. Não tem custo ali. Não. Não tem custo. Agora, existe... há planos funerários que facilitam e tal, porque se chegar no dia e não tiver plano, não tiver nada, não é muito fácil, não, é muito carinho, não é não? Aí nós não fazemos esse atendimento, né? Ah, vocês no não, dia... Não. Mas se no dia quiser comprar um jazigo lá, não compra? Não, isso sim. Tá. Mas o atendimento, no caso de falecimento, em primeiro lugar em Campinas, é prestado pela CETEC, e é um monopólio. Em Campinas nós não temos funerárias. A única funerária de Campinas é o serviço funerário da CETEC. Tá. Então, com certeza o corpo tem que ir para a CETEC. Eles é que fazem a preparação do corpo para o sepultamento. É a CETEC? É a CETEC. Tá. E aí depois é que nós recebemos lá no cemitério Flamboyant, Aléias, e aí assim a gente procede ao sepultamento. Lá no cemitério Flamboyant, Aléias, claro que tem os custos de velórios, de salas e tal, essa coisa toda. Sim. E de sepultamento e tudo isso. Tem um horário definido, até tal horário pode ser feito sepultamento? Não tem não. Inclusive, lá, quando a família é de longe e as pessoas precisam que o sepultamento seja feito fora do horário normal, que é até às 17h30, nós fazemos. Ah, faz? Então, é possível, inclusive, fazer o sepultamento de madrugada. Em Campinas não existe essa cultura. Tá. Ninguém pede. Nunca ocorreu nos 22 anos que eu estou lá, nenhum sepultamento de madrugada. Mas, assim, vou te dar um exemplo que eu acho que é interessante. Em Natal, no Rio Grande do Norte, normalmente, quando há um falecimento lá, a maioria dos familiares está em São Paulo, Brasília e etc. E o avião só chega lá por volta das 23h30. Então, lá eles fazem o sepultamento de madrugada. Perfeito, perfeito. O Cunha, eu ia te perguntar o seguinte. Há algum tempo, os velórios eram muito maiores. Passava a noite inteira. Passava a noite toda. Por que é que não se tem mais velórios? A razão seria o desgaste da família, alguma coisa? Qual que é o motivo? É cultural. Né? A maioria ainda fica a noite inteira. A família fica a noite inteira velando o corpo do seu ente querido. Algumas famílias preferem trancar. E trancam. Trancar, você quer saber? Fecha... tranca o velório. E todo mundo vai embora? Todo mundo vai embora. No dia fica seguinte, ali só o corpo? Vocês têm todo o esquema de segurança? Sim, tal, tem ali. câmaras que, dentro de todos os velórios, nós temos câmaras, o que possibilita, inclusive, uma pessoa, e tem acontecido muito, do Japão, morre um ente querido, ele assiste através da internet. É isso que eu quero perguntar a você já. Mas eu ainda quero voltar aqui
quero voltar aqui ao tempo. Quem é que determina o tempo? A família. Ah, não é o cemitério e nem os médicos? Não, é a família. É a família que determina? É. Às vezes a família tem parentes longe, então preferem deixar para sepultar. Mas há um máximo permitido? Ah, sim, tem um máximo permitido. Qual que é o máximo? Um dia, 24 horas, isso no máximo. Depende da causa também, da morte? Também é possível você manter mais tempo, desde que haja o preparo do corpo para isso, o embalsamento. Perfeito. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, demora pelo menos 5 dias um velório. É outra cultura. De qualquer pessoa. Lá, o luto nos Estados Unidos é completamente diferente do Brasil. Eu já estive lá algumas vezes, por isso que eu tenho conhecimento disso. Não, já fui algumas vezes lá, mas nunca fui a um velório. Como eu sou do ramo, às vezes eu preciso fazer um benchmark disso, até para conhecer culturas diferentes. É impressão minha, ou isso é só em filme? A gente não vê o caixão baixar na sepultura nos Estados Unidos, deixa o caixão ali do lado. Aliás, nos filmes, uns caixões lindos, maravilhosos. Eles são mesmo. São mesmo. E aí a família vai embora e tal, e deixa ali, depois é que o corpo é colocado. Então, eu já assisti alguns nos Estados Unidos, até para desenvolver o meu conhecimento na área. Tem casos e casos. Eu acho também, não tenho certeza, que depende da vontade da família. Tá. Você sabe, Cunha, por coincidência, no cemitério Aléias, eu tenho três queridas pessoas enterradas, da minha mãe, o meu pai e meu irmão. E exatamente foi nessa ordem. E foi assim, um por ano, 80, 81, 82. Muito triste. Bom, muito triste. E o que eu queria falar para você é o seguinte: velório não tem como ser alegre. Mas eu acho que poderia se minimizar um pouco a dor. Eu não sei, já faz algum tempo que eu fui a velório, mas eu não tenho ficado. Eu passo quando... Eu prefiro outro tipo de divertimento, sabe? O velório não é um divertimento, claro. Mas aquela coisa de na hora que vai enterrar, ainda abrir o caixão... Isso aí é muito forte. Não dá para se estudar um negócio para minimizar um pouco a dor? Dá. E a ideia do cemitério parque é esse. Você há de convir comigo que num cemitério normal, onde tem jazigos e construções e capelas, etc., o ambiente, ele é um ambiente mais pesado do que o ambiente que nós temos no Aléias e no Flamboyant. Isso é indiscutível. Não é? Indiscutível. Isso já é uma forma de amenizar a dor. E nós temos hoje até alguns serviços, por exemplo, de música. Nós temos convênio com algumas pessoas, até da Unicamp, que durante os velórios nós podemos ter lá um violino tocando, uma música ambiente, mas depende muito da família. Tá. Ainda existe uma ideia nas famílias de que esse é um local que seria desrespeitoso você amenizar. Entendi. Pessoalmente, eu não entendo assim. Tá. Eu acho que isso deve ser amenizado, sim. Bom, vamos fazer um break rapidinho. Estou conversando aqui com José de Vasconcelos Cunha, o Cunha, conhecido muito em Campinas, diretor da Administrativo Financeiro da Comunidade Santa Rita de Cássia. A gente volta já, aguarde instante só. Voltamos aqui com a nossa visão geral de hoje, conversando com José de Vasconcelos Cunha, o Cunha. Estamos falando sobre o cemitério Aléias e também Flamboyant. Flamboyant é um pouquinho mais velho, Aléias um pouquinho mais novo, tá certo? Sim. E, aliás, fica num lugar muito bonito, em Campinas, né? Aquele, sem dúvida. Você deu um sinalzinho aí, eu falei que eu gostaria de conversar com você sobre esse assunto mais a miúde, que é a internet, a transmissão online. Como é que é isso aí? Então, nós temos câmaras instaladas nos velórios e foca exatamente o corpo da pessoa que está sendo velada. E é possível, se a família contratar o serviço e quiser, que haja um acompanhamento do sepultamento até o jazigo. Através de câmaras com controle remoto que vai mostrando o sepultamento. Mas só não tem interação
com quem está acompanhando, com as pessoas, com os parentes, nada. Só visualizar. Só visualizar. Só visualizar. Essas câmeras, elas são em todas as salas? Todas as salas. É sala que a gente fala? Sala de velório. Salas de velório. E isso, a pessoa entra num site? Como é que é? Entra no site da comunidade, nós damos uma senha, é claro, né? E essa senha só é dada para a família, não é aberto, é óbvio até, né? E aí ele pode fazer o acompanhamento. Normalmente os japoneses usam isso. Tem gente que tem parente no Japão, por exemplo. Aqui exatamente. Interessante. Você sabe que eu, há algum tempo, quando fazia algumas palestras, eu falava, gente, vocês têm que ter criatividade. Hoje o mundo está globalizado. Transmissão de velório pela internet, tá vendo? Sempre chega um pouquinho atrasado, né? Não, agora, em tom de brincadeira, mas é uma verdade. Hoje, quem abriu uma autoescola para a pessoa aprender a dirigir com uma mão só, tudo bem, porque o outro já é do smartphone, né? Porque é uma vergonha, isso aí não tem punição. Você deve ter vivido situações, claro, tristes, mas situações hilariantes também. Sim, algumas coisas, você tem alguma coisa para falar? Tragicômico, né, vamos dizer assim. Pronto, exatamente. Porque nós tivemos um caso muito interessante, que aliás nos obrigou a mudar procedimentos. Né? Um senhor faleceu, a filha foi lá, contratou o velório, foi para a sala de velório, e ela foi uma dessas pessoas que fecha o velório. Então chegou um determinado momento, ela pediu para fechar, nós fechamos direitinho. E quando foi lá para as 11 horas da noite, chegou lá um cidadão, falou, eu sou o genro da pessoa que faleceu e eu vim passar a noite com ele. Trouxe até a bandeira do time de coração, trouxe uma garrafa de vinho, entrou no velório, passou a noite lá com o sogro, de manhã foi embora. A hora que a filha chegou, ela ficou muito brava e muito nervosa, porque era o ex-marido dela, que gostava muito do sogro, mas ela não queria que essa pessoa, de forma nenhuma, tivesse ido ver o pai falecido. Isso nos obrigou a criar procedimento. Quer dizer, hoje, a pessoa que pede para fechar, ela assina um documento, e o atendente só vai abrir se tiver a mesma assinatura. Entendi. Certo? Então, esse é um dos fatos. Entendi. Né? O Cunha, quando tem que fazer uma exumação para alguma perícia, para alguma coisa judicialmente embasada, quem faz? É o pessoal do cemitério? É o pessoal do cemitério, acompanhado pela polícia. A polícia vai lá, acompanha. Normalmente eles filmam a exumação, mas é o nosso pessoal que faz. Até porque tem que ser gente especializada, né? E até muito paramentado. Né? A roupa é especial, as luvas são especiais. A lavagem dessa roupa, depois de feito uma exumação, é tratada de uma maneira muito especial. Então é alguma coisa que preocupa muito a gente. E quando vocês são comunicados que vai ter que fazer um trabalho desse tipo e tal, imagino que todo mundo que trabalha lá é totalmente destemido, né? Não tem essa... Cada você pode escalar à vontade, não tem problema nenhum. Nós aqui em Campinas temos um crematório, que é o municipal. A justificativa para muitos é que é um pouco mais barato a cremação e, sob o ponto de vista ecológico, é um pouco melhor. O que você me fala sobre o que muito se debate aí do lençol freático, do necochurume? O que você me fala sobre isso? Então, a minha experiência e todo o meu conhecimento é que isso não existe. Né? Tem estudos de médicos e médicas da Faculdade Santa Casa de São Paulo, feitos e publicados em revistas científicas, de que isso não existe. Contudo, a legislação nos obriga a fazer o monitoramento de tudo isso. Então, a Secretaria do Verde de Campinas, para dar a licença ambiental de funcionamento dos 2 cemitérios nossos, e os 2 únicos em Campinas que têm a licença ambiental são o Aléias e o Flamboyant, os outros eu não sei porquê e nem me cabe julgar, não tem ainda, parece que estão providenciando. E nós temos lá poços de 15 metros de profundidade que, pelo menos 2 vezes por ano, eles são monitorados por uma empresa especializada
e aprovada pela prefeitura para verificar se tem alguma contaminação e não tem. Nenhuma e nunca teve. Perfeito. Por exemplo, enquanto a família estiver pagando a anuidade, porque tem uma anuidade, enquanto a família estiver pagando a anuidade, pode-se passar 30, 40, 50 anos que ali fica intacto, ninguém mexe. Ninguém mexe. Porque não existe então um prazo onde, olha, depois de tantos anos aí tira-se tudo. Não, ele é perpétuo. O jazigo é perpétuo. Porque a pessoa não pode abandonar. Porque tem uma legislação que diz o seguinte, 5 anos sem que a pessoa pague a taxa de manutenção, nós podemos fazer exumação e colocar os restos identificados num jazigo que nós temos lá para isso, que se chama ossário ou ossuário. Mas se a pessoa estiver pagando, ninguém pode. É dela, é da família. Eternamente. Eternamente. Cunha, acho que esclarecemos aqui muita coisa. Quero te agradecer muito. Sim. Eu que agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado, viu? É um assunto meio místico, diferente, as pessoas não falam muito, mas é importante, porque todos nós um dia estaremos lá, né? Com certeza. Mas parabéns, seu conhecimento para perguntar tudo ajudou muito, foi excepcional. Obrigado, é porque eu acho que um dia vou morrer também, então já estou me preparando. Todos nós, né? Gente, conversei com o Cunha aqui, José de Vasconcelos Cunha, ele é diretor administrativo e financeiro da comunidade Santa Rita de Cássia. A gente falou aqui sobre alguns aspectos, o velório, o cemitério, essa coisa toda, tenho certeza que vocês gostaram. Tá bom, gente? É isso aí, Visão Geral de hoje fica por aqui, mas não perca o próximo programa, hein? Nesse mesmo horário. Tchau, pessoal.